E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Há candidato à locação que fica frustrado ao ver que o imóvel que ele ficou muito interessado acabou sendo alugado para outro pretendente, apesar dele ter preenchido ali as fichas de cadastro e entregue à imobiliária para análise. Acontece que, em vários casos, a decepção de não conseguir alugar o imóvel acaba acontecendo pela falta de agilidade do próprio candidato, que deixa de tomar as providências essenciais para que tenha sucesso, êxito de ser o escolhido dentre vários candidatos. O valor dos imóveis disponíveis para alocação está atrativo, sendo que quando são bem localizados, em estado ótimo de conservação, eles são cada vez mais disputados, às vezes até por mais candidatos, vários candidatos, sendo que a lei garante ao locador escolher quem irá ocupar a propriedade. Então, não cabe a ninguém, nem mesmo a imobiliária, questionar o locador, que exige que lhe sejam apresentadas as fichas do inquilino e dos fiadores para que ele dê a palavra final sobre quem irá morar ou trabalhar no imóvel que pertence a ele. E para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o nosso colunista de Direito Imobiliário, o advogado Quênio Pereira. Olá, doutor Quênio, muito bom dia. Olá, Sérgio. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Quênio Pereira, essa situação citada aqui por mim faz um apanhado geral, né? Normalmente, quando a pessoa vai fazer a locação, fica ali naquela expectativa e acaba sendo rejeitado. Mas a palavra final mesmo é do proprietário ou muitas vezes as imobiliárias que tomam a frente escolhem o melhor candidato? Realmente é uma situação bem delicada, porque as pessoas elas não aceitam, né, perder um imóvel que elas têm interesse na locação, porque é comum a pessoa, às vezes, procurar esse imóvel durante 2, 3, 4 meses, e quando ela leva a ficha de cadastro para a imobiliária, ela tem expectativa de conseguir realmente concluir a locação. Então, há uma situação sentimental, emocional muito grande nesse sentido. Às vezes, o tenente da imobiliária não explica com tantos detalhes, né, o porquê da imobiliária não dar preferência para ninguém, porque a situação é delicada. Basicamente, o locador do imóvel, ele tem a palavra final. Só que, em geral, para que o locador não tenha um contato direto com o inquilino, porque é uma relação, às vezes, conflituosa, antagônica, né? Porque os interesses são divergentes, o locador nomeia uma empresa, uma imobiliária, para administrar a locação, para conduzir aquele assunto de maneira profissional. Então, as imobiliárias, elas elaboram análise cadastral, têm critérios que visam proteger o proprietário em especial, e, logicamente, a grande maioria das locações é a própria imobiliária que delibera quem vai ser o inquilino, de acordo com critérios que visam acarretar maior segurança àquela transação. Mas tem locadores, no caso proprietários de imóveis, que exigem analisar o cadastro. Então, isso é muito comum, ainda mais quando o locador ele vai morar do lado do inquilino, né? Às vezes o locador está alugando um imóvel, né? O prédio é todo dele e ele vai ter vários vizinhos e esse locador exige, às vezes, que a palavra final seja dele. Então, até cria uma dificuldade para a imobiliária e, às vezes, o candidato à locação não sabe disso. Então, tem locadores que são muito exigentes, porque ele quer evitar algum inconveniente com algum tipo de locação e ele, ao final, quando o cadastro é selecionado, ele quer verificar essa ficha cadastral antes que a imobiliária conclua a locação. Isso realmente acontece de maneira muito, vamos colocar assim, frequente, né? Mas na prática, a grande maioria das locações, quem dá a palavra final é a imobiliária. E, doutor Quênio, esse proprietário, ele pode rejeitar um candidato a inquilino por ele possuir vários animais domésticos, por ser uma república ou pelo tipo de comércio que vai ser instalado ali? Certamente, né? O locador, quer dizer, a lei autoriza, né? O proprietário tem total liberdade de alugar imóvel para quem ele bem entender. Isso não quer dizer nenhuma discriminação, isso é questão de conceitos, né? Então, já tive casos, né, de nosso conhecimento, que o inquilino tinha 4 cães, né, e o proprietário mora do lado, ele não quer ser perturbado com latido de cães. É direito dele, né? Eu, particularmente, teria um problema. A imobiliária não vai analisar esses detalhes. Agora, há situações, inclusive, de república. Então, eu aconselho
que caso o candidato realmente queira fazer uma república, que ele fale a verdade, porque hoje as repúblicas são muito mais bem aceitas do que há 15 anos atrás. Então hoje os jovens, né, são muito mais tranquilos, né, nesse aspecto de mudar de cidade para fazer uma faculdade. Então na prática, às vezes, é comum a pessoa vir do interior ter 4 amigos ali que vão para a capital, para outra cidade, e fazem uma república. Então isso não é tão negativo. Repito, as imobiliárias em geral não repreendem ou criam qualquer obstáculo, mas tem locadores, né, tem um síndico às vezes que não vai aceitar aquilo naquele condomínio. Há outra situação também no comércio, você bem colocou, né, Sérgio? Às vezes o comércio do lado vai ser um bar, quer dizer, então o locador não quer ter um bar perto da casa dele. Então há situações em que o locador realmente ele vai ter uma certa restrição, o que é completamente legítimo, é legal, né? Nada melhor do que ter uma relação de vizinhança tranquila. Então cabe ao pretendente à locação, né, procurar alugar o imóvel, o qual ele seja bem recebido, né? Tem pessoas que têm paixão por animais, que vai gostar muito de ter um vizinho que tenha alguns cães, não tem nenhum problema. Agora, por outro lado, temos que respeitar também aquele locador que tem certas regras, né, de maneira a evitar qualquer conflito. Então, talvez ele tenha tido um vizinho, né, que tinha um animal, uns cães lá que gerou algum problema com a vizinhança, e ele passa a ter aquela cautela em relação a isso. Então, na prática, o que eu quero frisar para os nossos ouvintes da Rádio Justiça, né, que ao escolher o inquilino, as imobiliárias têm realmente diversos critérios, mas esse critério pessoal do locador, ele existe. E muitas pessoas desconhecem que isso pode vir a ocorrer. Então, a imobiliária, nesse ponto, ela tem que atender o pedido do locador e, logicamente, criar uma situação de ter uma locação tranquila. 9h45. Doutor Quênio, a imobiliária, ela pode analisar simultaneamente várias fichas cadastrais de candidatos a inquilino para garantir que a locação se efetue com aquela que possui mais garantias para o locador? O principal foco das imobiliárias, né, é gerar garantia para o locador de maneira a reduzir o risco de inadimplência. Então, é comum as imobiliárias, elas receberem às vezes 2, 3 fichas para o imóvel, ela vai escolher a melhor ficha. Não existe aquela situação de quem chegar primeiro tem a preferência. Isso é um critério, né, totalmente inconveniente no caso de analisar uma ficha cadastral. Então, eu quero frisar para os nossos ouvintes que é importante que o inquilino, né, ele solicite o fiador o atendimento ao maior número de requisitos possíveis. Se esse fiador tem 2, 3 imóveis, que ele forneça os 2, 3 registros atualizados. Se ele tem uma renda, que é uma renda que eu colocar assim, que vai ajudar na aprovação do cadastro, que ele forneça a documentação dessa renda. Ou seja, quanto melhor o cadastro, quanto mais elementos, né, comprobatórios da situação boa dos fiadores, do inquilino, quanto melhor o preenchimento da ficha cadastral, mais chance terá o inquilino de fazer a locação. O que acontece em algumas situações é que o inquilino é um ótimo candidato, tem bons fiadores, mas pode ser que aquele fiador esteja viajando, pode ser que o fiador não queira realmente prestar fiança, ele está prestando de certa forma constrangido. Então, há situações que a ficha de cadastro, ela é entregue incompleta. E, logicamente, a imobiliária não pode se pegar naquela ficha incompleta para deixar de analisar outras fichas. Então, o ponto básico para as imobiliárias, o imóvel só está alugado com contrato assinado e devolvido para a empresa. Então, há situações em que pessoas vão fazer a locação, elas demoram tanto tempo para preencher a ficha é boa, que outro candidato com a ficha não tão interessante consegue alugar. A função da imobiliária é agir com agilidade. Isso é o nosso mundo hoje, né? O nosso mundo, todo mundo tem pressa. Então, cabe ao candidato se preparar previamente, já pegar a documentação toda, já sondar quem pode ser o seu inquilino, ou se ele quer fazer um seguro-fiança, enfim, criar situação para ter o seu cadastro aprovado com a maior celeridade possível. Então, depende unicamente do candidato a inquilino
né, ele ter maior êxito em ter sua ficha aprovada. Então é fundamental que ele haja com uma certa celeridade. Tem pessoas que veem o imóvel numa segunda-feira, aí gostam do imóvel, pegam a ficha de cadastro e vai entregar a ficha só na sexta-feira. Aí pode ser que na quinta alguém já tenha alugado o imóvel. Então, na prática, eu quero frisar que a regra do mercado imobiliário não vai alugar para o primeiro que pegou a ficha, vai alugar para quem tem a ficha melhor. E um detalhe que eu quero frisar para o nosso ouvinte, pode ser que tenha uma ficha na frente, ele espera se vai ser aprovado ou não aquela ficha para entregar dele, isso é um erro, né? Porque pode ser que aquela ficha que esteja na frente esteja incompleta, ou com algumas falhas, ou então com alguma restrição, e o inquilino, às vezes, o candidato deixa de conseguir a locação para ele, por não ter, né, entregue a ficha. Então, na prática, se tem duas pessoas na frente, que ele não se iniba, né, que ele entregue a ficha cadastral, que pode ser que ele venha alugar por ter um cadastro mais completo que o outro. Então, isso que gera, né, maior possibilidade de êxito em ser escolhido como inquilino. Ou seja, a situação de entregar um cadastro mais completo, mais robusto e com o maior número de garantias possíveis para que a imobiliária venha aprovar com maior celeridade. 9h49. Doutor Kênio, temos ainda aquele caso do inquilino que tem a ficha aprovada, comparece à imobiliária, recebe o contrato para ele e os fiadores assinarem. Aí depois, passados 10 dias, ele comparece lá à imobiliária e avisa, olha, não quero mais saber do imóvel. Nesse caso, o locador, ele pode pedir alguma indenização para esse inquilino que fez ele perder mais de 15 dias sem o aluguel? Essa situação que você contou, que acontece com muita frequência, né, do dia a dia, e que o locador não pode fazer nada, nem imobiliária. Então, por essa situação que você mencionou de forma muito adequada, é que na prática as imobiliárias só consideram locação quando a pessoa devolve o contrato assinado. Então, há inquilinos que fazem o cadastro, né, o cadastro aprovado, a imobiliária bate o contrato, entrega o contrato lá e dá um prazo, em geral, no contrato, de 48 horas para entregar. Tem imobiliárias que colocam isso no contrato, 48 horas, porque já tiveram um prejuízo enorme com alguns inquilinos que, ao levar o contrato para casa, aí de repente tem uma briga conjugal, o filho passa no vestibular da outra cidade, um dos cônjuges passa um concurso público e vai pensar sobre o assunto se vai mudar para aquele imóvel ou não. Isso realmente eu conheço diversos casos, né? O inquilino, quando age assim, não é nenhuma má fé, de jeito nenhum, mas ele fica inseguro, porque do decorrer da aprovação do cadastro até ele pegar o contrato, aconteceu algum fato, né, fora do controle dele. Pode ser até que ele tenha brigado com o fiador, inclusive. E nessa situação de ter tido um atrito com o fiador, que é amigo dele, um parente, ele vai tentar contornar. E nesse espaço de tempo passam 5, 6, 15 dias e o inquilino simplesmente fica enrolando a imobiliária para definir a situação. E quando ele vê que não consegue mais contornar a situação com aquele fiador que perdeu ali a relação com ele, ou quando ele vê que vai separar da esposa, que pode acontecer, né, nesse período, ele simplesmente chega no imobiliário e fala assim, não quero mais alugar imóvel. E simplesmente o locador, às vezes, perdeu até um mês de aluguel em função daquela demora do inquilino. E, lamentavelmente, o locador não pode exigir indenização porque o contrato não foi assinado. Então, são situações como essa que explicam por que as imobiliárias não dão preferência para o inquilino, não seguram o imóvel para o inquilino, porque até o inquilino com o contrato já em mãos, às vezes desiste e deixa o locador a ver navios, ou seja, deixa o locador numa situação de grande prejuízo, porque ele pagou ali IPTU, pagou condomínio e ficou vários dias sem receber nada de aluguel, naquela expectativa da devolução do contrato. Então, as imobiliárias, por já terem passado por isso, grande parte delas inserem no contrato, né, que irão esperar o inquilino devolver o contrato apenas 48 horas, que é prazo muito mais que suficiente para recolher as assinaturas. E há a situação, inclusive, do inquilino às vezes ficar uma semana e quando vai ver, a imobiliária liga para ele para entregar o contrato, ele não entrega, aluga para outro. Depois que ele chega lá com o contrato assinado 15 dias, que ele resolveu a situação familiar dele, conjugal, ele vai brigar com a imobiliária sem nenhum motivo. Porque ninguém pode ser obrigado a esperar o outro durante 10 dias para pegar uma assinatura.
Então, são situações que ocorrem, que devem realmente ser muito bem analisadas, de maneira a explicar para o inquilino, nós não estamos aqui à sua disposição, quer dizer, a empresa tem satisfação em atender, ela necessita, né, daquele cliente, logicamente, mas há regras que têm que ser observadas, e quando a empresa, ela se mostra, né, a pessoa fala assim, por que não quer me dar preferência ou quer me esperar? É justamente por situações como essa que ocorrem em todo o país, e de forma assim, eu quero colocar que não é constante, mas isso acontece com frequência. Ainda mais agora com o Enem, as pessoas, às vezes o filho do pretendente inquilino, ele passa em outro estado, né, no vestibular, e aquilo muda toda a configuração que motivou aquela locação. Só que a pessoa às vezes não fala com a empresa de imediato, vai tentar contornar a sua situação, isso demora às vezes 10 dias. Então, na prática, a locação é uma situação que exige um certo dinamismo e, logicamente, o locador ou a imobiliária tem que criar mecanismos para reduzir o risco e prejuízo. Nesse caso, repito, lamentavelmente, o locador, a imobiliária, vai ficar no prejuízo, né? Porque ela não tem como cobrar aluguel de quem não assinou o contrato. E, doutor Lênio, para finalizarmos, há anos atrás tínhamos a questão dos candidatos terem que pagar uma ficha, terem que pagar pela análise, pelo processo de avaliação dele. Como está sendo isso? Na época era por conta do proprietário do imóvel. Continua assim? Continua assim. Boa colocação, Sérgio. Então, o artigo 22 da Lei do Inquilinato, a Lei de 91, continua assim. De acordo com a lei, é dever do locador, no caso, assumir as despesas de aferição do cadastro. Essa pergunta sua é muito pertinente, porque na prática a imobiliária ela vai gastar com SPC, com Serasa, com a apuração da idoneidade do fiador do inquilino. Então, cabe ao inquilino, logicamente, levar a documentação atualizada, levar o registro atualizado do imóvel que é dado em garantia, no caso do fiador, mas essa apuração do SPC do Serasa é por conta da imobiliária, ou seja, por conta do locador. É por isso também que as imobiliárias têm muito critério antes de receber a ficha, para não gastar dinheiro numa ficha que às vezes não é adequada para aprovação. Então, caso a empresa venha cobrar do inquilino, essa cobrança é irregular. Quero frisar que até 90, antes da lei do inquilinato, era comum, né, a praxe do mercado, o inquilino pagar o cadastro. Mas, depois que surgiu a lei 8245 de 91, então passou a ser obrigação do locador a assumir esse custo. Está certo, doutor Kênio. Temos aqui mais perguntas, nosso tempo está bem curto, mas eu gostaria que o senhor deixasse finalmente, assim, orientações para esse inquilino que é candidato a um imóvel, as dicas que o senhor dá para que ele seja bem sucedido na pretensão do aluguel. Quando a pessoa decidir, né, realizar uma locação, eu acho importantíssimo que o inquilino já prepare a documentação. A documentação é praxe em todo o Brasil, né? Que ele pode pegar a lista de documentos, né, em qualquer imobiliária, que basicamente apresentar o comprovante de renda dele, a capacidade de pagamento, essa documentação nesse aspecto, e, em geral, 2 fiadores. Os 2 fiadores também têm que ter renda comprovada, e um deles, pelo menos, o imóvel quitado no local onde é realizada a locação. Ou seja, se ele vai realizar a locação em São Paulo, esse fiador tem que ter um imóvel quitado em São Paulo também. Então, são documentos que é de fácil obtenção, mas se deixar para procurar a documentação depois que encontrar o imóvel, essa demora de conseguir a documentação, às vezes com 3, 4, 5 pessoas, né, porque pode ser o inquilino e mais 2 fiadores, e os fiadores serem casados, a documentação do casal. Então, nesse caso, eu entendo que é fundamental ele antecipar com seus amigos, são fiadores ou parentes, essa documentação. Então, quando ele vê o imóvel, gostar do imóvel, que já tenha toda a documentação em mãos, de maneira a facilitar o preenchimento do cadastro num tempo mais rápido, num tempo mais ágil. Então, dessa forma, vai ter maior chance em fazer a alocação. Também há outros tipos de garantia que não dependem de tantos documentos, como o seguro-fiança, um título de capitalização, que até dispensa os fiadores. E a lei do inquilinato prevê que o inquilino, ele deve oferecer apenas um tipo de garantia. Então, não é possível fazer o contrato com seguro-fiança e também fiadores, ou então com calção
e também com título de capitalização. Então, são situações em que exigem uma certa celeridade do inquilino. Então, repito, ele deve procurar já ter a documentação em mãos para facilitar o preenchimento das fichas, e quanto mais rápido entregar a ficha completa, maior será a sua chance de conseguir concluir a locação com êxito. Está certo. Esse é o Dr. Kennedy Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov Mineiro, que participa todas as terças-feiras conosco aqui, falando sobre direito imobiliário. Dr. Kennedy, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima terça-feira. Por nada, até semana que vem. Um abraço para todos. Agora, 9h58, o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Teve a apresentação de Sérgio Duarte, produção e edição de Amicela Alves e os trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa. Coordenação de jornalismo Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você continua na Rádio Justiça em 104,7 ou acompanha a nossa programação pela internet no www.radiojustiça.jus.br. Você fica agora com o Giro pelo Mundo na apresentação de Arthur Filho. Eu volto daqui a pouquinho às 11h10 com mais um Repercussão Geral. Um ótimo dia e até amanhã com Revista Justiça. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.